Pessoal do programa Globalizando, estamos iniciando mais uma live especial para você, programa Globalizando, que de 15 em 15 dias faz uma live, lembrando daqueles tempos que nós éramos obrigados a não ter o programa na rádio, né? E aí a gente precisava fazer live toda semana. Com a volta nossa para a rádio, a gente então fez de 15 em 15 dias uma live para, inclusive, aproveitar pessoas de fora de Belém para a gente conversar sobre tema de relações internacionais. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais e esse projeto de extensão já tem 9 anos e é assim, um orgulho para a gente, porque a gente consegue levar para você aquilo que a gente produz de conhecimento dentro do curso. Isso é muito legal, porque a gente acaba, de alguma forma, tendo uma motivação a mais de levar tudo o que está acontecendo no âmbito de relações internacionais. São 9 anos que a gente está já nesse processo e a gente fica muito feliz hoje de fazer um programa todo especial. Estou orgulhosíssimo de fazer esse programa. Por quê? Porque nós vamos conversar sobre a experiência de uma internacionalista formada na UNAMA, aqui em Belém, em fazer o doutorado em Portugal. E é um programa super interessante porque a Carol Barata, que eu vou agora chamá-la, a Ana Caroline Barata, a Carol Barata, ela, na verdade, começou nos tempos de UNAMA BR, fez todo o curso e agora está em Portugal fazendo doutorado. Carol, seja muito bem-vinda ao programa Globalizando. Olá, Mário Tito, olá, ouvinte. Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sempre falo, né, que a UNAMA é minha família e desde lá de 2014, hoje fazer parte ainda dessa história e estar aqui contando um pouco da minha trajetória é muito bom. Obrigada. Legal. Então, desde 2014, são 8 anos já que a gente vai conversar sobre essa caminhada. E eu quero dizer assim, você que está nos acompanhando, que já é de relações internacionais, ou que entende fazer relações internacionais, pretende fazer relações internacionais, saiba que nós vamos ter uma aula hoje exatamente dessa questão de fazer relações internacionais com qualidade. Mas eu não faço o programa sozinho, comigo estão sempre internacionalistas, acadêmicos de relações internacionais, para a gente bater esse papo legal. Eu quero começar com quem está em São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas para Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio? E aí, professor, boa tarde, Carol. Prazer estar aqui com você. Estava muito ansioso para essa aula que a gente vai ter agora, né? Maria Clara, amiga, muito bom te ver. Emi também, muito bom te ver. E você que está assistindo a gente, não esqueça de checar todas as nossas redes sociais, se você perdeu alguma parte do programa, ou se você quiser rever os outros programas. Acesse nossas redes sociais, principalmente nosso Twitter, que é o @pglobalizando. Legal, Sérgio. Deixa eu voltar para Belém agora, porque eu quero chamar aquela que é de São Luís, mas que está em Belém. Quero chamar Maria Clara Amador, acadêmica do 5º semestre de Relações Internacionais. Oi, Maria Clara. Oi, professor Mário Tito, boa tarde, Carol, boa tarde a nossa equipe, boa tarde super especial a todos os nossos ouvintes, vocês que nos acompanham, é um prazer estar aqui mais esse sábado para discutir esse tema tão gostoso, tão interessante, e eu gostaria de lembrar vocês de não esquecerem de seguir a gente também no Instagram, @programa Globalizando. Legal, Madorra, e a gente volta para Portugal, porque se a Carol Barata está em Braga, a Emi Vilas Boas está em Lisboa. Não está em Braga, não, Carol? Eu estou em Guimarães. Não, então ela está em Guimarães, está sempre ali perto. Braga, Guimarães, Porto, né? E a gente vai, então, para Lisboa. Emi Vilas Boas, seja bem-vinda. Obrigada, professor Mário Tito. Seja bem-vinda, Carol, os meus colegas de transmissão. Uma grande boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu queria lembrar vocês de curtir a nossa página no Facebook, que é Programa Globalizando, e lembrar que vocês podem fazer perguntas para a gente, que a gente vai tentar responder tudo aqui. Estou muito ansiosa para essa conversa, hein? Vamos começar a nossa conversa, antes da pergunta mesmo da Maria Clara. Me deixa eu perguntar uma coisa. A Carol está em Portugal, você em Portugal, ambas saíram de Belém, daqui dos arredores. Como é que você se sente, né, conversando aqui ao vivo com a Carol Barata, exatamente na sua condição também, já está há 2 anos aí para Portugal? Para ser sincera, é confortante, né? Porque a gente sabe que a pessoa do outro lado entende exatamente como a gente se sente. Porque a gente tenta explicar, a gente conversa com outras pessoas, mas quando a gente encontra alguém que passa pelas mesmas dificuldades que a gente passa, pelas mesmas alegrias que a gente passa, é muito confortante, é aquela coisa da empatia mesmo, né? De você se sentir ouvida, de você saber que também tem uma pessoa que está ali do outro lado sentindo a mesma coisa. E também é importante para as outras pessoas que estão ouvindo, né? Para verem onde a gente pode chegar. Entendeu? Perfeito. Então, acho que também isso é importante nesse sentido de dar a possibilidade de ver as outras pessoas ganhando o mundo ou
conseguindo doutorado numa universidade maravilhosa, como é o caso da Carol, então esse tipo de sensação é muito boa. E eu quero dizer que essa é uma live diferente exatamente por isso, né? Cada um aqui nessa live está fazendo um percurso diferente em relações internacionais, mas todos temos um tronco comum, que é o curso de Relações Internacionais da UNAMA. E tem pergunta chegando, Maria Clara Amador, deixa eu dar logo as honras para você, tá? Pergunta vindo diretamente do Twitter, foi feita pela Camille Mácola, e ela quer saber, Carol, por que você escolheu a Universidade do Minho para estudar e como é que foi a tua preparação para o processo seletivo? Bom, a minha escolha pela universidade foi um conjunto de fatores, né? Eu não vou mentir que não foi só pela universidade, mas eu já tinha a intenção de morar fora. Quem me conhece sabe, quem me conhece eu acho que é uma das primeiras coisas que eu falo quando eu me apresento era que eu queria morar fora do Brasil e eu vim trilhando uma trajetória, né? Então já estava ali, eu estava trabalhando em São Paulo, trabalhava na Lorenzetti, e eu estava sempre de olho em universidades, em várias universidades, em Portugal, fora de Portugal, e uma delas me chamou a atenção, né? O meu irmão me apresentou, quando eu vim aqui lá em 2018, meu irmão me apresentou a universidade e eu já fiquei assim, atenta. Então, sempre procurava, via, candidatura para doutorado, candidatura para mestrado. E aí fui criando meio que uma afinidade. E aí, quando surgiu a oportunidade do doutorado em uma área que me interessava, que é marketing e estratégia, eu falei, bom, talvez seja agora a hora, né? Então eu tentei e consegui. E aí o processo de seleção, a preparação foi assim. A preparação, na verdade, ela começou lá em 2014, né? Em 2014, claro. Lá na iniciação científica. Não dá para negar, porque não foi uma prova, eu não fiz uma prova, foi uma análise de currículo. Então, perfeito. Se lá atrás eu já não tivesse pensado que um dia eu ia querer fazer doutorado, nem adiantava. Se eu chegasse no doutorado sem ter apresentado um artigo, sem ter feito uma pesquisa, eu não ia entrar. Então, agora, Carol, assim, deixa eu te perguntar, aproveitando que está nesse momento, né? Para aqueles que não te conhecem, eu queria que tu falasse um pouquinho rapidinho desse teu conteúdo histórico do curso, né? Para chegar, para o pessoal entender qual foram os passos que tu deste, na verdade, né? Bom, o primeiro passo o Mário Tito deu por mim. Ele me chamou para participar do site, que na época era blog, e foi aí que eu fui treinando a minha habilidade de escrita, porque até então a gente só fazia a redação, né? E a escrita acadêmica é diferente. Então, a gente foi treinando, foi lapidando, e surgiu uma oportunidade de bolsa. Aí o Tito falou, bom, se quiser, a gente pode tentar. Eu já tinha essa afinidade pela sustentabilidade, e foi aí que eu fui criando essa trajetória. Me inscrevi para a iniciação científica, fui aprovada, aí iniciei todas as pesquisas, várias pesquisas, foram 2 anos de pesquisa, eu acho. E nesse caminho o professor sempre mandava, eu acho que até hoje ele ajuda os alunos dele com isso, sempre falando, olha, tem evento em tal lugar, tem evento em tal lugar. E a gente também já cria essa vontade de apresentar, né? Então, apresentei trabalho na época, fui para São Paulo sozinha, para São Carlos apresentar meu primeiro trabalho. Um banner, né? Um banner em um evento, foi sensacional. E é com esse tipo de experiência que você vai tendo certeza do que você quer, né? Então, eu fiz outros artigos para a UNAMA, fiz meu TCC, que eu me orgulho até hoje. E foi isso, fui fazendo aplicação para o mestrado. No mestrado também eu tive muita vivência com a pesquisa. E fui publicando, e é sempre assim, o mais importante é ter esse incentivo da universidade, porque o trabalho por si só, o artigo por si só, dificilmente a gente consegue desenvolver sozinho, até porque a gente não sabe como funciona, né? Então, esses artigos que o site traz até hoje são o ponto assim, de virada, para quem gosta de escrever, quem gosta de ser acadêmico, é ali que vai perceber que tem jeito ou não. Muito bem. Olha, a Carol Barata está com a gente aqui no programa Globalizando. Antes de eu passar a palavra para o Sérgio, eu tenho comentário chegando, queria pedir aí para quem está... A Jade, né, Sérgio? Vamos colocar, então...
A Agatha está dizendo mais que ansiosa por esse programa. Obrigada por compartilhar essa trajetória com a gente. Boa jornada do doutorado, Carol. Obrigado, viu, Agatha? É legal. E assim, o Carlos Eduardo Cadu está dizendo tema super interessante para quem tem interesse nos intercâmbios e estudos no exterior. Parabéns, equipe. Obrigado, Carlos Eduardo. E a Lucirene Carvalho está dando boa tarde. Boa tarde para você também, Lucirene. Sérgio Salles, agora é com você. Isso mesmo, professor. Nossa viagem pelo mundo da notícia vai começar agora mesmo. E a notícia vem mesmo aqui do Brasil, do Portal Terra, e ela diz o seguinte: dados da Direção-Geral de Ensino Superior de Portugal mostram que brasileiros lideram entre as nacionalidades estrangeiras que se inscrevem para cursar o ensino superior e técnico em Portugal, representando cerca de 40% dos diplomados. O número alto se justifica pela aceitação do Enem por universidades portuguesas e a dupla cidadania de muitos brasileiros. Exatamente, falando mais dessa questão da educação, né, o mestrado e o doutorado no exterior, ele é extremamente enriquecedor, né, não só para o currículo, mas também pessoalmente, né, já que você acaba convivendo com diferentes culturas diariamente, sendo assim uma experiência das relações internacionais, né, que passa além das salas de aula, né, e entre essas diferentes instituições que oferecem programas de mestrado e doutorado fora do Brasil, né, tem a Universidade do Minho, que é uma universidade portuguesa fundada em 1973, e recebe diversos estudantes internacionais que procuram uma instituição de ensino superior de alta qualidade, e realmente tudo que eu escuto sobre essa universidade é sempre muito belo. Então, acredito que a Carol esteja bem. Carol, é isso que eu queria te perguntar, né? A Emi fala, né? Universidade do Minho, ela está em Lisboa e tal. Você está numa universidade na cidade de Braga, e como é que foi seu encontro com a universidade e com o programa de doutorado? Bom, primeiro eu tenho que falar que, assim, esse é um programa de doutorado diferenciado, né? Ele, além dele ser ele não é um programa só da Universidade do Minho, o que, para mim, é assim, agrega muito mais valor, mas, ao mesmo tempo, é muito mais trabalhoso. É um programa em conjunto com a Universidade de Aveiro e a Universidade da Beira Interior. Então, e um programa internacional. Ele é 100% em inglês. Então, ele o peso é muito maior, né? Então, o nível é muito mais elevado, justamente por todo esse peso da Universidade do Minho e a parceria com as duas universidades, tanto que eu tenho aula em Braga, em Aveiro e em Covilhã. Cada fim de semana eu estou num lugar, então isso é bem mais... Tem que gostar. Repete aí, quer dizer que todas as aulas são integralmente em inglês. Integralmente. Escrito, falado, tudo em inglês. Até porque a gente tem... eu tenho colegas de fora, né? Tem colegas do Marrocos, do Egito, do Irã, se eu não me engano, e eu de brasileira. Então, e o restante é português, mas de uma turma de 12, 5... É porque a turma não é muito fixa, né? Sempre tem pessoas de outros lugares, mas todas as aulas são em inglês. Eu não sei se a Madorra ou a Emi ou o Sérgio querem falar, mas é uma experiência muito interessante, né, Madorra, Sérgio, Emi, já viver o internacionalismo sob essa perspectiva. Eu acho que isso é uma coisa que... Pode deixar, eu falo rapidinho. Eu acho que isso é uma coisa que foi uma diferença muito grande que eu senti quando a gente começa realmente a conhecer outras pessoas, outras culturas mais perto, porque, querendo ou não, a gente está aberta a coisas diferentes, a experiências diferentes, e não só dentro da sala de aula. Só o fato de a gente ter saído de Belém estando aqui já é uma experiência por si, sem considerar o conceito que a gente conhece pessoas de outros países. Por exemplo, eu encontro muitos alunos de Erasmus na minha universidade, então existem francês, existem italianos, existem espanhóis, então a gente acaba tendo esse contato muito perto, muito próximo, e a gente aprende bastante com isso. Agora, pode ir lá, Madonna, força. Não, eu só queria repetir aqui que eu disse no chat que é uma troca maravilhosa, né? Eu me interesso muito por cultura e é um tema em relações internacionais que ele vai permear todos os outros. Então é uma experiência assim fantástica que eu espero muito poder viver um dia. E aí eu quero perguntar para a Carol, então, lá, veja, eu vou revelar aqui o fato, né? A Carol, ela, na verdade, ela vem do bairro do Jurunas, aqui de Belém, mas, na verdade, ela vem da comunidade lá de Curuçambaba, lá de Cametá.
E eu me Estão lembro quando assistindo, era- hein? Estão assistindo. Então, estou assistindo, exatamente, eu quero lembrar disso, porque, veja bem, e eu quero falar isso, porque eu acho importante dizer que a Carol fazia isso. O curso de Relações Internacionais começou na UNAMA BR. Para quem conhece Belém, a UNAMA BR é para fora da cidade, já em direção a Ananindeua, já é Ananindeua, na verdade, e aí a Carol Juruna fica do outro lado da cidade. Ela atravessava todo dia para ir para lá, de noite, de tarde, de noite, né? Tinha essa perspectiva, e isso te enriqueceu bastante como pessoa para criar certas resiliências, né, Carol? Sim, sim. E além do mais valorizar, né, Tito? Valorizar, porque o esforço não só meu, como tu sabe, era um esforço também da minha mãe, que foi um acordo entre nós, né, de eu ficar em Belém, porque eu queria ir para São Paulo, e eu tinha passado na UNAMA. Ela falou, não, então, já que tu passou na UNAMA, fica aqui e faz o curso. Eu falei, mas é na BR. Ela falou, não tem problema, eu vou te buscar todo dia. E ela ia, 10 horas da noite, ela estava lá me esperando. Então, eu estar aqui hoje, para mim é um ganho muito grande mesmo. Mas também é um ganho para ela, né? Porque eu acredito que ela esteja muito orgulhosa, deve estar vendo, assistindo agora. E é isso, eu acho que essas dificuldades que fazem valer a pena. E é a mesma coisa aqui, todo mundo, nossa, mas viajar todo final de semana, sim, é cansativo, mas talvez é o que faça valer a pena, né? Eu acho bem interessante, viu, Carol, porque nessa perspectiva que tu falas, a gente começa a perceber de alguma forma que a perspectiva que a gente tem do curso de Relações Internacionais é exatamente esse, né? É você abrir-se, como a Amadorra fala, né? Essa troca constante com culturas. E eu acho isso muito legal, sabe? Sim, sim, essa troca de cultura é o mais interessante, porque tem troca de cultura de cidade entre cidade, que muda. A Amy deve saber que o que ela vive em Lisboa é completamente diferente do que eu vivo aqui em Guimarães, em Braga, em Aveiro, em Covilhã. Então é muito legal. E essa interação entre os alunos de fora. Eu jamais imaginei estudar com alguém do Egito, sabe? Então é muito enriquecedor de todas as formas. Já são relações internacionais dentro da sala de aula. Muito, muito legal. Aí eu vou passar, a gente vai começar agora o segundo bloco para o Sérgio, mas eu fico muito feliz de te ouvir falar isso, e a Amy acabou de falar isso, que eu também vivi essa experiência alguns anos atrás, né? Vivendo com um monte de gente de todos os países, e é de um enriquecimento tremendo, e acho que quem vive relações internacionais anseia por isso. Sérgio, vamos continuar, Sérgio? Vamos lá, vamos para a segunda viagem do mundo da pergunta, né? Das perguntas. E a gente tem uma pergunta que veio direto do Instagram, foi feita pela Lana Borges. Obrigado, Lana, pela participação. Ela diz o seguinte: o fato de ser internacionalista da Amazônia representa algum diferencial para estudar fora do país? Carol? Olha, um diferencial. O diferencial é a gente que faz. Vou falar assim, porque assim, sustentabilidade aqui é um tema muito mais trabalhado do que no Brasil, infelizmente. Então, eu tento sempre mostrar para o que eu vim, e que é falar sobre a sustentabilidade. Mas eu falo sobre sustentabilidade sempre tentando trazer essa questão da Amazônia. Eu vim da Amazônia, então eu sei por que eu estou estudando sustentabilidade. E engraçado essa pergunta, porque hoje a gente teve uma aula de ética, ética em marketing e negócios. E foi o que eu falei, a ética sempre foi o meu filtro nas pesquisas que eu fazia, porque era justamente como as empresas usam a sustentabilidade de forma estratégica e nem sempre é ético. E para quem está na Amazônia, vê isso claramente. Perfeito, Carol. Entendeu? Então é nessas horas que eu tento mostrar, sim, sou da Amazônia, e sim, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho eu tento mostrar que eu tenho mais credibilidade, um pouquinho mais de credibilidade sobre o assunto, entendeu? Olha só, eu quero, antes de continuar a conversa, dar a voz para quem está comentando o nosso programa. Tem vários comentários, eu queria que o Sérgio pusesse aí, né? A Yasmin Santabrígida, um abraço para você, Yasmin. Ela está dizendo o seguinte: excelente temática, particularmente estou nessa busca. E é muito bom isso, viu, Yasmin? Eu acho que o exemplo da Carol e da Amy são sensacionais nisso. A Luísa Veiga está dizendo o seguinte: estou amando ouvir a experiência da Carol, que seja uma inspiração para todos os internacionalistas da Amazônia, porque a gente vai ganhar o mundo. Parabéns pelo programa, galera. Apresentação impecável. Obrigado, Luísa Veiga. Carol,
perguntando, dentro da graduação, já era teu foco essa universidade? Não. Na graduação, eu nem conheci a Universidade do Minho. Na graduação, meu foco era sair do Brasil. Né? E eu sabia que eu tinha que trilhar um caminho para isso. Né? Então, eu saí da graduação, fui para São Paulo, estudei na ESPM, que também é uma instituição maravilhosa. Mas eu já sabia que eu queria crescer. Então, eu sempre tive um radar de universidades. Confesso, a Universidade do Minho não estava no meu radar. Como eu falei, foi apresentada pelo meu irmão. Mas eu vi que hoje está entre uma das melhores de Portugal, está entre uma das melhores da Europa. Então, eu acho que eu fiz uma boa escolha. Carol, é uma situação legal que tu estás falando, sabe? Porque, assim, pode não estar no teu radar, mas tu estavas o tempo todo monitorando. Eu acho que é uma questão de dizer isso é importante. A pessoa, eu entrei no primeiro semestre, estou no segundo, estou no terceiro semestre. Mas aí a gente já vai construindo o seu processo. Eu lembro que você, quando estava fazendo os nossos encontros de site, ainda era blog, né? A gente conversava muito sobre isso. Eu dizia assim, olha, isso um dia ainda vai servir para vocês. Que já é construção de processo, né? Você trabalhava na Belém Portado, já falecida Belém Portado, né? Sim. Era cansativo pra caramba, mas eu dizia para você, olha, isso vai servir para você um dia, né? É verdade. E assim, a gente é muito imaturo ainda na graduação, né? A gente nem sempre leva a sério os programas de extensão, os trabalhos que os professores fazem, e nada mais é do que um treinamento, porque hoje, no doutorado, cada um por si e Deus por todos. Né? Não tem mais esse apoio dos professores. No mestrado ainda tem um pouco, mas no doutorado não tem. E eu estava conversando com meu irmão semana passada. Eu falei, eu fui mimada. Eu fui mimada porque eu sempre tive um Tito. Na SPM também eu sempre tive professores ao meu redor. Né? Até porque eu era bolsista, tanto na graduação quanto no mestrado. Então, os bolsistas estão sempre mais próximos dos professores. Quando eu cheguei aqui, os primeiros meses, assim, eu tô terminando o primeiro ano. Eu, até hoje, ainda me sinto assustada. Confesso, pensei em desistir algumas vezes, viu, gente? Isso acontece, isso vai acontecer, ainda vai acontecer algumas vezes. O Tito já tem essa experiência. E por quê? Porque esse apoio que a gente tinha, esse treinamento, não tem mais, sabe? Exato. Então, é o momento, quem pensa, pelo menos lá no fundo, em seguir a carreira acadêmica, é o momento de estar ali com os professores. Porque eles têm toda a experiência que você não tem, e é com eles que você pode interagir e ir descobrindo esse mundo. Muito legal. Emi, é com você agora o giro de notícias, e é interessante falar com a Emi também. Eu sempre faço referência a Emi, porque eu tenho orgulho tremendo dela continuar fazendo parte do Globalizando, porque, de fato, é uma experiência muito próxima dessa que a Carol está falando. É com você, Emi. Isso, e eu vou sempre fazer parte do Globalizando, até se eu me expulsar. E o nosso aviãozinho da notícia está no Brasil, né, e vai ser do Portal de Agências do Pará. E a Universidade do Estado do Pará firmou agora um acordo com mais 230 universidades da América Latina e do Caribe para promover a criação do PILA, que é um programa de intercâmbio acadêmico latino-americano em prol da internacionalização dos estudantes paraenses. Então, vocês fiquem de olho, aproveitem. E assim, as relações internacionais, elas surgem como ciência após a Primeira Guerra Mundial, né? E além do pioneiro Royal Institute of International Affairs, a London School of Economics, no mesmo período, fundou um departamento de relações internacionais. E a contribuição do departamento, né, para as relações internacionais se dá justamente pela construção de teorias da escola inglesa. Atualmente, a London School of Economics tem uma cultura de pesquisa extensa, sendo alvo de diversos estudantes ao redor do mundo para o mestrado e também para o doutorado em relações internacionais. E aí, Carol, eu sempre digo que a gente precisa fazer com relações internacionais essa abertura aqui, né? É interessante que você sai de RI, vai para São Paulo fazer o mestrado em marketing internacional e agora está fazendo um doutorado ainda mais específico. O que é que relações internacionais te abriu em termos acadêmicos e também em termos epistemológicos? Assim, professor, eu fiz relações internacionais e me orgulho muito disso. Né? Porque eu acho que a gente consegue ter uma perspectiva macro de tudo. Apesar do meu trabalho ter sido sempre com empresas, para mim é muito mais fácil pensar de forma internacional, porque tem todo esse background aí.
né? E aqui na Europa é impossível não pensar internacional, principalmente na área de marketing, com a tecnologia, com tudo. É muito fácil fazer compras, comum fazer compras da Espanha, da França, da Itália, por toda essa questão das relações internacionais. Então, ter essa visão mais ampla de fora da relação entre os países para mim, dá maior segurança na hora de desenvolver a pesquisa de uma coisa micro, que é dentro das empresas. Porque as empresas nada mais são do que um reflexo de tudo que acontece nos países. Perfeito, perfeito. Sérgio? Realmente é extremamente importante quando a gente para pensar sobre todas essas questões. Como eu disse, já estava esperando que fosse ser uma aula incrível como essa. E a gente percebe, por exemplo, agora, voltando um pouco sobre aquela questão de estudantes amazonenses, estudantes principalmente do norte do Brasil, tendo um pouco de relevância fora. Eu vejo agora que eu saí há pouco tempo do Pará, estou estudando aqui em São Paulo, eu estou sentindo essa camisa pesando, estou sentindo esse peso maior em cada aula, quando eu entro, os professores começam a comentar coisas e a gente sente um pouco de, tipo assim, sério, eles já fizeram sobre isso, já falaram sobre isso, tem coisas que alguns outros alunos já chegam comentando comigo no chat ou no próprio WhatsApp, e aí eu sinto esse peso, eu sinto o peso não só da UNAMA, mas dos professores da UNAMA e das coisas que a gente aprende, né? A gente não sai zerado, a gente sai com muito mais carga do que muita gente por aí. E isso é extremamente importante. E ter uma convidada como a Carol para falar uma coisa para dar essa palestra, essa aula para a gente aqui é especial demais. E só para acrescentar, professor, uma coisa que é muito importante falar. Infelizmente, nós brasileiros temos aquilo que chama, esqueci agora, síndrome do cachorro. Esqueci, enfim. A gente se sente inferior. Síndrome de vira-lata. Síndrome de vira-lata. Isso. Síndrome de vira-lata. A gente se sente inferior. E a primeira pessoa portuguesa que falou comigo na sala de aula, ela falou assim: por que está estudando aqui? Vocês são marketing, o Brasil é referência para gente. E aí aquilo eu falei, não, imagina, né? E com o tempo depois eu fui percebendo que sim, tem uma bagagem, tem um peso sobre a gente, porque sim, nós somos referência. Em algumas áreas nós somos referência. As professoras das minhas sobrinhas, elas vão para o Brasil fazer treinamento em educação. Sim, nós somos referência. Então, assim, o que eu tenho tentado trabalhar muito em mim é essa questão de nós podemos, nós não somos inferiores a ninguém, inclusive em qualidade de ensino, nós estamos muito, muito equiparados. Sabes, Carol, eu já fui, quando foi? Foi em 2014, eu estive na Universidade do Minho, né? Eu fui apresentar um trabalho na Universidade do Minho, e eu me lembro muito bem que eu fui para falar do curso de Relações Internacionais num congresso de educação, e eu fui apresentar a proposta curricular de Relações Internacionais do nosso curso, você era minha aluna, e nós já estávamos discutindo exatamente a questão da sustentabilidade. Esse artigo foi apresentado, nesse trabalho foi apresentado no Minho. E na época, eu já percebi a tensão muito grande de falar sobre a partir do olhar da Amazônia. Um ano seguinte, isso aconteceu de novo, quando, eu não sei que loucura é essa, nossos tempos eram muito bons, Carol, estavam dando resquício, porque no ano seguinte eu viajei para a Itália, olha, em 2014 eu fui a Portugal, no ano seguinte eu fui para a Itália. E lá em Milão, eu fui apresentar um trabalho sobre fome na Amazônia. E as atenções eram todas em cima disso. E eu acho que aqui, viu, Carol, a gente acaba, de alguma forma, tendo que superar essa síndrome do vira-lata, né? Para dizer, não, nós podemos. Só que a gente não pode também ter aquele papel, né? De sempre esperar que o outro diga que a gente pode. É como você disse ainda agora, o diferencial quem faz somos nós, né? Sim. Eu confesso que nos primeiros meses eu realmente estava tendo essa síndrome de vira-lata, e eu tive que internalizar isso, que não, nós somos bons. Né? Enfim, eu estava passando por vários processos logo no início do curso, inclusive um casamento no meio, e aquilo estava me afetando. Então, foi muita coisa para internalizar que sim, nós somos bons, sim. Eu tenho que mostrar para o que eu vim, porque eu acredito, desculpa se eu estou sendo snob, mas eu acredito que esse caminho todo
eu posso ser considerada uma boa pesquisadora, então eu tenho que mostrar isso. E Dúvida. falar que sim, eu vim da Amazônia, sim, eu vim do Brasil. Do Curuçambaba. De Curuçambaba? Olha, eu quero... Sérgio, põe pra gente aí os comentários que estão chegando, porque, de fato, é bem interessante a gente interagir com nossos ouvintes e telespectadores, né? A Maria Clara Montenegro, olha, Maria Clara Montenegro, do site Internacional da Amazônia, uma daquelas que seguiram o teu caminho, está lá representando fortemente, está dizendo, boa tarde, Carol. Você podia falar da importância dos projetos de extensão no intercâmbio? Olha, é o que eu estava falando aqui antes de começar a live. Eu estava falando para o pessoal. Se não fosse isso, eu não tinha feito o curso, né? Porque eu não tive prova. Foi simplesmente a análise do meu projeto, que era sobre sustentabilidade, que falava da Amazônia, e o meu currículo. Então, cada projetinho de extensão, cada coisinha. Eu acredito que todo mundo que participa tenha certificado ainda. Sim, na minha época já tinha, então hoje com certeza, né? Então é colocar no Lattes. Cada artigo para o site, coloca no Lattes. É uma vivência acadêmica que você está mostrando que você tem. Então, qual que é a importância? É de total importância. É crucial para quem quer seguir na carreira acadêmica. Legal. Tem mais comentário, né, Sérgio? Põe aí pra gente. A Rejane Rocha está dando boa tarde pra gente, boa tarde para você também. E a Maria Clara Montenegro comenta, gente, que aula! Quero fazer marketing internacional fora do país, obrigada mesmo. Tá aí, Carol, já tá. A Juliana Damasceno, beijo para você, Ju, tá dizendo boa tarde também. E olha só, nós vamos continuar porque tem pergunta chegando. Emi Vilas Boas, com você. Exatamente. A nossa pergunta veio aqui pelo Facebook. Quem perguntou foi o Luiz Fernando. Então, obrigado, Luiz. E a pergunta, Carol, é a seguinte. Qual a importância de realizar trabalhos de extensão para ingressar em um doutorado e como projetos como Globalizando contribuem nesse processo? É mais ou menos o que eu falei, né? É essencial, é crucial. Se você quer, procura já as equipes e tenta participar. Se não for participar na área da organização, do planejamento, participar com perguntas, participar com os textos para o site. Eu coloquei todos os textos que eu fiz para o site, eu coloquei no meu Lattes. Quando eu estava fazendo as correções dos textos, eu coloquei no meu Lattes. Então, é a forma de mostrar que você participa. E, assim, o que me chamou muito a atenção é que, quando eu entrei na UNAMA, era muito difícil as pessoas quererem participar desses programas de extensão. Muita gente entrou e saiu do site, entrou e saiu da rádio. E aqui a participação dos estudantes nas universidades, gente, vocês não têm noção. Isso não tem como comparar. É muito. Eles vestem a camisa assim de um jeito surreal. Então, é aí que a gente tem chance de competir, né? Participando. Carol, deixa eu te falar uma coisa. Inclusive, a guisa de conceito, né? Eu estou com dificuldade, inclusive, de colocar todo mundo que quer entrar no site e no Globalizando entre os calouros. Que bom, que bom. A partir de amanhã, eu e a Carol Nascimento vamos fazer uma seleção, porque quase 30 alunos calouros têm interesse em entrar no Globalizando. Que legal! E como quem está não sai, porque eu não quero que saia também, né? Então a gente está fazendo exatamente uma renovação, mantendo a mesma coisa para o site, entendeu? Então eu vou até passar essa nossa live para os calouros, porque os calouros precisam ouvir o que você está falando, né? E agora que já não dá para todo mundo, que bom que não dá, sinal de que está crescendo, é correr atrás, procurar evento para apresentar trabalho. Não sabe como? Só vai saber se tentar. Né? Então, tenta fazer, participar dos eventos, tenta apresentar trabalho, fazer artigos, procurar os professores, aproveitar os trabalhos que os professores passam e usar para isso, que é aí que você vai avaliando e validando se o que você está fazendo tá bom, não tá, dá para ir para um doutorado, não dá para ir para um mestrado, não dá. E principalmente, né, bolsa, né, gente? É importante. Quem está assistindo a live agora pode estar
me achando feliz demais, sorridente demais, é porque eu estou muito feliz mesmo, eu tenho maior orgulho, e todos que passam aqui, que foram meus alunos, que estão bem, que batalharam, assim, eu fico orgulhoso. O resultado, todo professor gosta disso, todo professor gosta de ver os seus alunos crescerem, e um dia, quando de alguma forma se encontrarem, dar contribuição para aquele povo, para aquelas pessoas que ajudaram, isso é muito bom, e eu não deixo de ficar emocionado com o seu sucesso, viu, Carol? Isso é muito legal mesmo. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem necessidade de aprender. E eu vou te fazer uma pergunta, antes de passar para a Maria Clara Madorra, vou te fazer uma pergunta que eu acho importante. Você treinou os dois lados da moeda, o lado acadêmico e o lado da empresa, o empresarial, porque tu foste também trabalhar na Lorenzetti em São Paulo e tal. Então, como é que tu junta essas duas coisas? Professor, de verdade, eu acho que essa foi a melhor decisão que eu já tomei. E eu sempre falei isso, né? Eu sempre falei, eu quero fazer doutorado fora do país. Eu acho que nessas coisas eu sou muito determinada, né? Eu acho que isso ajudou também um pouco no processo. Eu sempre falei que eu queria fazer doutorado fora do país, mas eu também sempre tive noção de que eu precisava dessa experiência na indústria, no mercado, né? Que chamam de mercado, tem o mercado acadêmico também. Porque isso agrega, e principalmente na área que eu quis seguir. Talvez quem queira seguir a carreira diplomática, política, talvez não faça tanto sentido. Mas para mim, eu sempre quis trabalhar com comércio exterior, eu sempre quis trabalhar com empresa. Né? Minha mãe sempre teve empresa, então isso faz parte de mim. E a melhor coisa foi isso, porque hoje, se eu vou apresentar um trabalho futuramente, se eu for dar aula, vai ser muito mais factíveis os exemplos que eu vou poder dar. Porque eu tive a parte teórica e a parte prática. Então, juntar os dois é o melhor dos mundos. Pois não, pode falar. Não, se tem uma dica que eu posso deixar não querer correr contra o tempo e fazer logo tudo seguido. Eu acho que é importante se dar esse tempo e ter um pouquinho da vivência de mercado, até para ter certeza se é isso que você quer, né? Perfeito. E a certeza que eu tive que é isso que eu não quero. Muito legal ouvir a Carol, porque ela outras vezes já falou, e para os calouros ela sempre fala, ele sempre grava um videozinho com a Carol, Gabi estão sempre ali, mas e Caio. Então, assim, falar disso é interessante, porque você não pode também apressar os tempos, né? Você tem que amadurecer no processo das experiências. Tem um comentário e depois eu vou passar para a Maria Clara Madorra, Sérgio. Não tem um comentário, sim, acho que tem aí. Tem sim. É o comentário do Tiago Azevedo. Ele é calouro, ele está dizendo boa tarde, calouro presente. Eu acho bem legal. Tiago, cara, seja bem-vindo aqui ao Globalizando, viu? Vamos lá, Madorra. Professor, agora o nosso giro de notícias vai lá para os Estados Unidos. A gente tem uma notícia aqui do portal de notícias da Faculdade Virginia Tech, que diz que estudos comprovam que bolsas estudantis e oportunidades de intercâmbio ajudam o estudante a aprender sobre a cultura dos povos, estando imersos nas vivências diárias em outros países, o que a gente estava falando sobre, né? O estudo, ele, na verdade, mostra que a facilidade no aprendizado e no encontro de novas perspectivas de vida dos estudantes ao redor do mundo é mais interessante. Isso mesmo, Madorra. E a gente sabe que o nosso público muitas das vezes não é tanto acadêmico, a gente sabe que a maioria mas muitas pessoas não sabem o que é um projeto de extensão, e os projetos de extensão eles se baseiam na interação entre os acadêmicos, né, e a própria sociedade, onde a gente consegue ultrapassar os limites da sala de aula, fazendo uso dos conteúdos que são aprendidos nas nossas vivências, né? Assim como Globalizando, sites são provas intrínsecas disso. Eles impactam de forma positiva nos estudos e auxiliam de forma interativa não somente os acadêmicos, mas toda a nossa sociedade. E logo os projetos acabam sendo um ponto muito valioso no currículo dos universitários, fazendo a diferença entre análises para mestrados e doutorados, como a Carol disse anteriormente. E além de proporcionar durante a trajetória nesses projetos competências que ajudem em suas preparações, dando destaque ao currículo do acadêmico. Legal. É importante dizer, né, Carol, que
quando nós pensamos os projetos, o curso não tinha projeto de extensão, mais ou menos em 2013, 2014, não havia, porque a gente estava começando, e aí estavam as primeiras turmas formando, ainda era a turma do professor William, tinha acabado de formar, e aí estava ainda começando, e aí quando a gente entra e faz o trabalho de criação de projeto de extensão, nós pensamos no blog. E a ideia do blog, o que era? Era aquelas melhores respostas de prova, especialmente as minhas, que eram imensas, né? Então, a gente ia publicar exatamente para dar essa apresentação. E no início, tinha um momento que eram só vocês três. Você, Kelly Meire e Paulo Vitor, que foram o trio para sempre, né? É um trio que está aí, né? E nesse sentido, Carol, como é que tu vês agora essa ideia de começar com tudo agora, tendo um site imenso agora? Então, é lindo de ver, professor. Eu confesso que realmente é aquilo, né? É o nosso orgulho até hoje de falar assim, nossa, eu estava lá no iniciozinho, eu estava ali, nossa, eu corrigi um artigo parecido com esse. Então, é realmente um orgulho. Eu acho que pouquíssimas pessoas, eu vejo pelos meus amigos, pelos meus primos, eles só passam pela universidade, sabe? E eu acredito que eu acredito não, eu vivi tudo isso, e até hoje, né? Se a gente está aqui é porque realmente deu certo, e é um orgulho mesmo ver o quanto que cresceu tudo isso e o quanto que está crescendo, e eu espero que cresça ainda mais. Isso, Carol. E tem uma coisa muito importante que a gente não tem levado em consideração nas últimas vezes, é que eu, por exemplo, eu peguei a fase em que muita gente ainda estava assim, meio com muito medo de entrar. Então, o professor Maritito pode até confirmar isso, mas quando ele me chamou, óbvio que eu sempre quis entrar no Globalizando, e ele ainda me chamou 5 minutos antes da prova dele, então foi nervoso de estar entrando no Globalizando, nervoso de estar fazendo a prova dele. Então, era um peso não tinha muito nem grande. Como dizer que não, né? Não tinha nem como negar, nem o que quisesse. Mas ele também, ele não tinha visto ainda, mas ele estava levando muito não de muita gente, e muitas pessoas depois começaram a ver o quão enriquecedor é um programa de extensão como Globalizando, e começaram a aceitar não só Globalizando, mas o site também, e ele pode confirmar isso com toda certeza. É engraçado, as pessoas viam o quanto que eu era dedicada ao Nama, né? Porque sábado eu estava corrigindo ou escrevendo algum artigo para o site, ou eu estava participando da rádio. Eu ia para o Nama, quando eu não estava no estágio, eu ia para o Nama de manhã, às vezes, eu e a Kelly ali, correndo atrás de gente para escrever, e se não quisesse escrever. Então, e assim, essa parte, ninguém queria realmente, agora que tá tudo lindo, é muito fácil, né? Quando era tudo mato, né? Quando era tudo mato, né? Exatamente. Mas é isso que faz, que deixa a gente orgulhosa. Eu acho que a Kelly também é muito orgulhosa, assim como eu, porque é a gente que fez crescer. Eu acho que se a gente não tivesse aceitado lá na frente, talvez não fosse o que era hoje, entendeu? E isso é muito bonito de ver, realmente. Muito bem, olha, tem um comentário chegando, o Sérgio põe pra gente. A Maria de Belém Vilas Boas, claro que ela poderia participar, dona Maria de Belém, que é uma das madrinhas do Globalizando, que por acaso é a mãe da Emi, e está dizendo o seguinte: a participação do Globalizando amplia a formação acadêmica, dando uma outra dimensão à formação. Parabéns ao professor Mário Tito, obrigado, dona Maria, e a todos que participam do programa. É sempre um prazer a sua participação. A senhora sabe quanto é importante o seu apoio para a gente. E a sua mãe também, né, Carol? A propósito de mães, né? Quantas vezes ela esteve lá também apoiando os eventos, fazendo as suas vendas das gemas e tal, né? É hora de falar da empresa agora, né, Carol? Exatamente, sempre apoiando a empresa, sempre apoiando a Unama, e sempre botando fé, né? Quando nem a gente às vezes desanima, né? Todo mundo desanima, mas ela falava, não, faz, vale a pena. Hoje mesmo, quando eu mandei o link da live, ela falou, tá vendo? Ia valer a pena continuar no doutorado. Então, até hoje, assim, é muito legal ver essa aproximação da família toda, porque não foi um curso qualquer, não é um curso qualquer.
E isso é incrível de ver, é lindo de ver. Eu duvido. Daqui a pouco ela tem. Mãe, manda um comentário aí. Se vocês começarem a me ver chorando, já sabem por que é, tá? Olha, o programa Globalizando na rádio, ele tem toda uma dinâmica diferente, que é uma dinâmica que, inclusive, tem música, tem playlist, aqui não tem. Queria convidar para participar da nossa conversa aqui a uma dos membros da playlist do programa Globalizando, que é a Camille Mácola. Então, a Camille vai falar um pouco da playlist deste programa, que, logicamente, deve ter algo sensacional, porque, né, Amy, vai falar de Portugal, com certeza, então vai ter música de qualidade. Eu tô curioso para saber como é que vai ser. Seja bem-vinda, Camille. Olá, professor Maritita, obrigada. Olá, Carol Barata, e claro, olá a todos os ouvintes do programa Globalizando. Bom, o tema dessa semana é doutorado em Portugal. Nada mais justo do que trazer algumas músicas brasileiras e portuguesas que tiveram um grande sucesso. Hoje, né, nessa semana, eu só vou dar duas músicas, porque a playlist está incrível. Então, as duas pessoas são Daniela Mercury e Netinho. Só isso. Só isso. Só, nada mais, nenhum spoiler. Quando é que a galera vai matar essa curiosidade? Quando é que vai ser revelada essa lista? Bom, ela vai sair no domingo, tanto no YouTube, como no Spotify, como no Deezer. Então, acompanha as redes sociais do Globalizando para poder ficar por dentro e ir lá correr quando sair a playlist, hein? E aí, somente a Emi, que está aqui nesse visual, que sabe, porque é a equipe de mídias que prepara as artes, né? A Elô está dizendo que ela está fazendo, e ela não vai falar nada, né, Emi? Não tem como falar, né? Isso é proibido, né? Silêncio. Então, Camille... Até eu já estou curiosa. Mas deve estar sensacional. Camille, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa Globalizando. Eu que agradeço, professor. Muito obrigada. Legal, então. Vamos lá, então, para a gente já entrar no último bloco do programa. Está terminando, olha aqui, que coisa mais que passou rápido demais. Está em pergunta chegando, Maria Clara Amadorra. Passou rápido, né, professor? Quando a dinâmica é boa, voa o tempo. E a gente tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta foi feita pelo Instagram. Quem fez foi a Poliana Bernardes. Olá, Poli, seja bem-vinda. Ela quer saber se ainda há muitos relatos de casos de xenofobia em Portugal contra os brasileiros. Durante o seu período de doutorado no país, você sofreu ou presenciou algum caso de xenofobia? Bom... Infelizmente, sim, ainda existe, né? Uhum. Tem casos, houve casos que inclusive passaram na televisão e tudo. Eu nunca vivenciei, graças a Deus, nunca vi nenhum caso de xenofobia, até porque a universidade está muito acostumada a receber estudantes estrangeiros do mundo inteiro. Só que, infelizmente, com os brasileiros ainda tem um histórico aí muito ruim, sabe? Então, ainda tem um estereótipo muito forte, infelizmente. Não, nunca vivi nenhum caso direto de xenofobia, mas sempre tem uma diferença, né? Sempre tem uma diferença, uma diferençazinha em tratamento, até na própria sala de aula, os portugueses acabam ficando entre os portugueses, mas isso não acaba sendo tanto problema, mas existe, infelizmente, existe. E, infelizmente, ainda existe também muito de nós próprios brasileiros, sabe? Sempre acaba puxando um pouco para a estereotipagem da mulher, do homem, e, infelizmente, isso ainda precisa de muito tempo para ser quebrado. Mas eu mesmo vivendo, graças a Deus, nunca vivi, nunca presenciei, espero não presenciar. Inclusive, Emi, você uma vez numa live também falou sobre esse assunto, né, Emi? Também é uma reflexão muito parecida com essa da Carol, né? Exatamente, né? Eu considero eu e a Carol pessoas que temos sorte de nunca ter vivido esse tipo de violência, né? Principalmente dentro do meio acadêmico, que deveria ser um meio, especialmente nas relações internacionais, que devia ser um meio de extrema tolerância, de extremo respeito com as diferentes nacionalidades e culturas, né? Então, a gente não espera que um aluno que estuda isso sempre, como é o nosso caso,
não reconheça a cultura ou a etnicidade ou a nacionalidade de outra pessoa. Mas realmente isso que a Carol falou é o que acontece, é você saber que, às vezes não é exatamente uma mudança de tratamento, mas às vezes você percebe que a pessoa fala um pouco mais, tipo, não mais grossa, mas ela fala diferente, ou ela tenta te explicar uma coisa como se você não soubesse, esse tipo de coisa, como se você não entendesse, é porque você é brasileiro. Então, e também existe isso que a Carol falou da gente acabar se juntando muito, porque se você parar pra pensar, brasileiro sempre procura brasileiro, então a gente acaba ficando mais perto do brasileiro porque a gente se sente mais confortável, é onde a gente se sente mais fácil a convivência, mais fácil o diálogo, então isso também acontece, né? Mas é realmente um processo de você ir entendendo até mesmo quem você é culturalmente, onde você vai, para onde você está e onde você se insere dentro do ambiente que você está, seja o acadêmico ou seja o social em geral. Legal. É um pouco também da nossa segurança como pessoa no estrangeiro, de não se rebaixar mesmo. Porque, infelizmente, acontece. E se a gente continuar abaixando a cabeça, a gente vai continuar sendo sempre estereotipado. Então, nós mesmos temos que cortar isso. Nós mesmos temos que mostrar que brasileiro não é... Nem todo brasileiro é igual. Que existem pessoas muito boas. E, Carol, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para a Emi também, quando ela conversou sobre os estudos dela em Lisboa. O que é que você mais admira na tua experiência aí em Portugal? O que é que você mais gosta? E o que é aquilo que diz assim, não, eu tenho saudade do Brasil? Vou começar pela saudade. Tá bom, claro. Eu tenho, não é puxando saco de ninguém, mas eu tenho saudade dos professores. Eu tenho saudade dessa proximidade com os professores. Para mim, sempre foi muito enriquecedor isso. E foi, inclusive, uma das coisas que, para mim, foi uma frustração. Eu não consegui, e realmente, de não conseguir. Talvez o fato de ser brasileira pode influenciar, não sei. Mas o fato de não conseguir estar próximo dos professores, de estar próximo dessa vivência, para mim, foi bem, bem ruim. E o ponto positivo é... Eu estou em Portugal, né? Estou na Europa, né? Eu estou na Europa, né? Então... Aí, né? Exatamente. Não tem como dizer. Eu tô numa universidade que tem uma estrutura excelente, que merece o renome que tem. Então, a experiência como um todo está sendo muito enriquecedora. Tem um comentário, né, Sérgio, chegando aí, eu queria que você colocasse para 2, né? Vamos lá, pode colocar os 2. Vamos lá. E você é muito bem-vindo para comentar o nosso programa, viu? Aliás, se você está assistindo depois já gravado, seja bem-vindo. A Larissa Schoenberger está dizendo, live incrível, a convidada é maravilhosa, parabéns à equipe. E a Larissa Hiro Schoenberger está dizendo, é uma coisa que digo sempre, o diferencial de RI da UNAMA 100% são os professores, que são incríveis, os melhores. E olha que a gente perdeu nesse caminho 2 professores por falecimento, né? Perdemos o professor Mário Amin, perdemos o professor William e a professora Maiane teve que deixar o nosso curso. São 3 professores que eram colunas do curso. E mais recebemos, por exemplo, a professora Carla Noura, recebemos a professora Dalva, recebemos a professora Érica Alencar, que são professores referência nas suas áreas. E assim, a gente percebe que cada vez mais as relações internacionais ganham ainda mais respeito. E a gente fazia muita coisa interessante, né, Carol, lá na BR? A gente mandava naquele prédio lá, né? Fazia muita loucura lá na BR, né? A gente mandava muito, era muito legal, era muito, assim, a falta que esses professores fazem. Gente, desculpa, mas eu fui sortuda, viu? Eu tive esses 3 professores e eu sei o quanto foi diferente, né? Quem me deu aula sobre sustentabilidade foi o William, então tem um carinho especial. E assim, e realmente a gente mandava ali, a gente fazia muita coisa. Dia do Internacionalista era um sucesso. Até minha mãe participava do Dia do Internacionalista. Olha, eu me lembro, eu estava revendo umas fotos antigas que eu tenho do Dia do Internacionalista, que a gente fazia o nosso juramento como internacionalista. E aí eu vejo uma foto do William fazendo, do Mário Amin fazendo, a gente dançando uma série de coisas, dançando tarantela, dançando música
música árabe e fazendo a festa. E isso, logicamente, que a gente vai voltar com isso, né? Mas é sempre uma perspectiva de um curso vivo. Sérgio, você quer comentar, né, Sérgio? Porque eu agora estou começando a me identificar com a Amy, quanto a esse negócio de estar longe dos professores. Agora a Carol falou e realmente pegou aqui no coração, porque outra faculdade, outra cultura, por mais que ainda esteja no Brasil, mas em São Paulo outra completamente diferente também. Mas a saudade que eu sinto, não é só porque o senhor está aqui, não estou puxando saco, mas com todos os professores. Outro dia a professora Brenda falou, eu mandei mensagem para ela por algum motivo, não lembro, e ela comentou que vai ter algumas Foi coisas socorro. do Genere que... Foi, provavelmente. E aí ela comentou que o Genere vai ter algumas coisas online, e eu fiquei morrendo de felicidade, porque, cara, assistir essas lives com o senhor falando, a oportunidade com a Carol, ou às vezes que a própria Tienay, a própria Brenda aparecem aqui no nosso programa, eu fico muito feliz de ver, porque mata um pouquinho que seja da minha saudade, e óbvio que não chega nem perto da convivência diária, das broncas diárias, mas a coisa que eu mais sinto falta é essa convivência e esses puxão de orelha ao vivo. Bendita seja a internet que permite que o Sérgio tenha que se deslocar para São Paulo e esteja com a gente no Globalizando. A Emi, que está há 2 anos em Lisboa e não sai do Globalizando de forma nenhuma, nem eu quero, nem ela quer. Então, assim, bendito esse momento em que a gente possa fazer isso mesmo. Eu acho que tem comentário, Sérgio. 2 comentários. A Juliana Damasceno está dizendo que live maravilhosa, olha que bom, fico feliz demais. E a Paula Castro, a líder da equipe de externas, live incrível, parabéns a todos. Estamos quase terminando a nossa live, mas tem coisa ainda para fazer. Sérgio, tem notícia ainda, né? Exatamente, professor. Nossa última notícia do dia vai vir daqui mesmo do Brasil, da revista Veja, e ela diz o seguinte: caso de agressão física a uma aluna brasileira de 11 anos em Portugal expôs a xenofobia no país e estimulou a discussão sobre racismo com outros brasileiros, relatando casos de discriminação em instituições de ensino superior. Exatamente. Mas o outro lado da história é que Portugal é reconhecido como um dos maiores países quando se trata na educação, né? E oportunidades voltadas para relações internacionais não seria diferente, né, nesse sentido, né? Então, uma das grandes estrelas da área de relações internacionais é a Universidade de Coimbra, né, que tem mestrado em estudos de paz, segurança e desenvolvimento. E, além disso, é possível cursar mestrados voltados na área de diplomacia na Universidade Lusófona, possuindo até parceria com as outras universidades, como na França, no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, a gente tem muitas oportunidades em diferentes áreas, em diferentes universidades, o que é bem interessante. E eu vou aproveitar para te perguntar, não desliga o microfone em mim, você já está caminhando já para a conclusão do seu curso, aliás, está avançando bastante, né? Seus projetos, tem mestrado, tem doutorado, tem volta, o que é que você pretende fazer, Mi? Eu me formo agora em julho, né? Minha bênção de finalista. A bênção dos finalistas no 28 de maio. Né? Eu já acabei meu estágio curricular, já estamos no finalzinho, na reta final do curso. Por enquanto, eu vou usar o conselho que a Carol deu, de não ir tudo de uma vez. Então, eu vou passar um ano meio que tentando trabalhar onde é que eu posso ver, o que é que eu posso fazer, vendo minhas oportunidades, né, antes de começar o mestrado. Né? Eu não tenho exatamente um foco 100% fechado, mas a área de comunicação é a área que provavelmente eu vou, e eu tenho ao senhor e o Globalizando agradecer a isso, né? Porque eu acho que eu não conseguiria me encontrar nessa área se não fosse a oportunidade que o Globalizando me deu. E eu disse isso, e digo sempre, porque o professor Maritivo acreditou em mim antes de eu ter acreditado em mim. Porque eu estava cursando a faculdade em um semestre, eu tinha vindo no curso de engenharia, eu estava me sentindo completamente perdida, e aí eu tive uma mão, uma luz que falou, não, olha aqui, tem uma oportunidade, tem um caminho, e você é capaz. Então, eu vou ser sempre grata ao professor Mário Tito, ao Globalizando, a todo o curso de Relações Internacionais da UNAMA, por ter me dado essa oportunidade de realmente ver até onde eu podia ir e ter sempre me sentido apoiado em todo o processo, não só com o professor Mário Tito, mas aí também vou falar o que o Sérgio disse, né, da gente sentir saudade da Brenda, da Tienay, da Maiane, que foram as pessoas mais perto, claro, sem esquecer do William, impossível. Então, eu acho que, por enquanto, esse é o meu caminho, mas
Se tudo der certo, em agosto, eu estarei aí presencialmente. Ai, então, que legal, olha esperando só. ver. E vai ser, Sérgio, a festa. Se programa para vir em Belém, tá, Sérgio? Em agosto, Agosto. vamos fazer a graduação de grau. Vou colocar no meu calendário aqui. Carol, eu não posso te dizer, efetivamente, venha em agosto, porque, logicamente, não dá. Mas você está, e agora a tua vida está apostada nos próximos 4 anos nessa pesquisa, nessas coisas, né, Carol? E as perspectivas, então, do doutorado, como é que é? O doutorado viajando, né? Você é um doutor itinerante. Itinerante. Mas antes de falar disso, que bom que a Amy falou o que ela falou, porque toda vez eu falo que foi o Tito que me colocou no caminho, e aí parece que eu tô puxando saco, mas não é, gente, é verdade, vocês estão vendo? Mas, enfim. Então, né, minhas perspectivas. Tô aqui, assim, esse programa, na verdade, eles são 3 anos, professor. O doutorado é em 3 anos, justamente por ele ser um programa diferencial. E o meu primeiro ano é só de aula, vai encerrar agora em junho. E em outubro eu apresento meu projeto de tese. Então, por enquanto eu estou vivendo só até ali. Mas sim, o meu projeto, por enquanto, é ficar aqui, né? Já tenho uma parte da família aqui, já tenho meu irmão, daqui a pouco minha mãe está vindo, daqui a pouco minha tia está vindo, então dificilmente eu vou voltar. Mas aí, né? E aí eu vou ver o que me aparece de oportunidade, porque isso é uma coisa importante falar também. Infelizmente, a gente querer vir só trabalhar aqui não dá. Aí ainda tem preconceito, né, de vir com um currículo todo brasileiro. Por isso que eu fazia questão de fazer um curso fora do país. Porque aí sim eu posso falar, eu sou doutora pela Universidade do Minho. Vocês podem me contratar aqui. Então, como esse é um curso muito, muito mais pesado, digamos assim, até por ser todo em inglês, eu estou dedicada a isso, né? Mas eu sempre tenho planos B e C. Aí vamos ver o que vai acontecer pela frente. Mas, por enquanto, só o doutorado mesmo. E é legal porque a Amy falava da comunicação, né? Ontem nós recebemos a notícia que a Carol Nascimento, que é a líder aqui, a coordenadora aqui do Globalizando, foi aprovada lá na SPM com uma MBA lá em comunicação, transmídia. Ela está felicíssima porque o Globalizando, ela disse, eu falei do Globalizando na minha entrevista. Então, assim, eu também falei do site na minha entrevista para a SPM, tá? Então, eu falei, inclusive, com a Carol, eu falei para ela também, a SPM é outro lugar incrível, outro lugar que também tem professores excepcionais que vão te dar suporte. Então, se alguém pretende trilhar esse caminho, parabéns, Carol, que a SPM também está no coração. Não tanto quanto a UNAMA, mas está no coração. Eu queria que essa live nunca acabasse, a verdade é. Eu queria que essa live nunca acabasse, porque e ela deve ser assistida por todo mundo, porque para quem é da UNAMA, então, dá um orgulho, dá um quentinho no coração tremendo, porque de alguma forma a gente pode ter esse feedback de vocês. Eu vi você crescer, Carol. Eu vi quando você ainda não era a senhora Ana Caroline, né? Lembro das nossas conversas que iam além da própria academia. E eu acho isso legal porque é uma vida que se cria, uma situação de vida, né? E eu queria agradecer muito, Carol, por você ter aceito o convite, por você ter ajeitado o seu horário para nos atender, por você ter efetivamente compartilhado com a gente essas experiências, e pode ter certeza que, de alguma forma, isso vai ser muito legal. Porém, antes de você falar, obviamente, você não poderia deixar de ouvir também o site, né? O nosso projeto de extensão, que é primo do Globalizando, e aí você está conhecendo a Maria Clara Montenegro, uma das suas herdeiras, né? Então, Maria Clara Montenegro. Pupila, exatamente. Então, Maria Clara, seja bem-vinda. Fale do site internacional da Amazônia. Olá, professor. Olá, todo mundo que está aqui e ouvintes do programa. Bom, o site internacional da Amazônia, para quem ainda não conhece, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da UNAMA, com o intuito de incitar a produção de conteúdo dos acadêmicos do curso, por meio de artigos, análises, cultura pop, resenha de filme, dicas de livro, enfim.
Então, vou falar um pouco sobre o que vai ter na próxima semana, nos artigos que vai ter na próxima semana. Segunda-feira, dia 28, temos a influência externa da abolição da escravidão no Brasil, por Antônia Morim, do 7º semestre. A Sara, do 1º semestre, vai falar sobre o Dia Mundial da Juventude, como os jovens influenciam o cenário internacional no dia 30. E sexta-feira, no dia 1º, as relações internacionais no Brasil durante a ditadura militar, com o Iago Braga. Inclusive, Maria Clara, vendo aí a Carol, né? Tem gente já do 1º semestre escrevendo, né, Maria Clara? Exatamente. Antes, até quando eu entrei, ainda não tinha o pessoal do 1º semestre, mas eu estou vendo um engajamento muito grande das pessoas que estão entrando, os calouros, né? Então, é muito importante o projeto de extensão. Outra coisa que eu queria falar também, que a Amy falou, que o Tito acreditou em mim antes de eu acreditar em mim. Então, eu tô aqui por causa do Tito, de ele insistir em entrar nesse projeto de extensão, Vou entendeu? chorar, tô avisando. Eu sou outra pessoa, gente, outra pessoa, de verdade, ajudou muito. E essa live, falando de intercâmbio, né, eu acho que é importante a gente falar com pessoas que realmente estão fora para mostrar, assim, bem a situação daquela síndrome do vira-lata, né, de novo, de mostrar que as pessoas do norte conseguem. Não é impossível a gente sair do Brasil. Então, essa live é perfeita. Eu não queria que acabasse também. Como é que você se sente vendo a Carol que estava lá, quando tudo era mato no site, você já tem, inclusive vai entrar, viu, Carol? Vai entrar, o Thiago vai entrar do 1º semestre, ele é web designer, então ele já vai entrar para fazer todo aquilo que você não tinha. Como é que você se sente, Montenegro, vendo a Carol, né? E agora o site como está? Carol, eu ouço tanto falar de ti. O Tito fala. Quando aqui ainda era mato, entendeu? Só era blog, era nós três e tudo mais. Nossa, toda reunião é isso. Mas é um espelho, né? É uma pessoa assim que eu tenho para me espelhar. E eu pretendo, né? Sair do país, fazendo marketing internacional, então seguir esse caminho. E a Montenegro sempre falava para mim, desde o 3º semestre, eu quero fazer marketing, a minha área é tecnologia, a minha área é essa e tal. E, de fato, você, Maria Clara, você, Sérgio, você, Madorra, você, Mi, cresceram maravilhosamente, sabe? A gente vê claramente isso. Então, Maria Clara Montenegro, te agradeço, aproveito para agradecer também você por ter estado com a gente. Fique aí para a gente encerrar o programa juntos, tá? E quero agradecer, Carol, por você, de fato, agora ter dado esse testemunho para a gente. Eu fico profundamente orgulhoso com tudo isso. Nossa, professor, eu que agradeço. Olha, foi realmente... Me fez recuperar muita coisa que eu achava que eu tinha deixado para trás, sabe? Que realmente é saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E vendo essas pessoas entrando, o site e o programa estão disputados para entrar agora. Eu falava isso, o que ela estava falando, sabe? Então, passou um filme aqui na cabeça agora. Então, só eu que tenho que agradecer realmente pelo senhor ter acreditado em mim e por ter feito o curso o que ele é hoje. Realmente é emocionante ver o quanto cresceu, o quanto que se tornou profissional, né? E foi realmente um orgulho. E passando por todas as dúvidas que eu estava passando, se ia continuar no doutorado, se não ia, eu acho que essa live me fez ter certeza do que eu queria, que eu acho que eu tinha esquecido. E realmente foi... Eu me sinto honrada por todos os comentários, todo mundo falando assim... Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu agradeço. E é o que eu sempre falo. Eu estou aberta para falar com qualquer um de vocês. Quem quiser opinião sobre alguma coisa, quem sou eu, né? Mas posso dar minha opinião. Quem quiser ajuda para alguma coisa, tudo que eu puder, eu vou estar sempre disposta a ajudar vocês. Obrigado, Carol. Eu quero dizer que não tem live que a Emi participe que ela não chore. E ela acaba me influenciando nessa história, né? Mas assim, agradeço muito, quero agradecer a quem fez essa live, a quem produziu, tenho orgulho tremendo da equipe do Globalizando, da equipe do site. Essa semana é muito decisiva, porque eu vou começar a fazer as entrevistas para a equipe que vai entrar no site, a equipe que vai entrar no Globalizando. Então é uma semana bem decisiva, mas eu quero te agradecer muito. Quero agradecer a Maria Clara Montenegro por fazer parte dessa live. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, professor. Um prazer. Legal. E eu quero agradecer ao Sérgio Salles
Sérgio, que está em São Paulo, mas que está no nosso coração e, de fato, não vai sair nunca do Globalizando. Ponto e acabou-se. Sérgio, muito obrigado. Ei, não é porque tu tá chorando, tem que fazer os outros chorar. Eu tava segurando até agora, peraí. Não, brincadeiras à parte, Carol, eu já tinha dito que ia ser uma honra. É muito, muito importante para a gente que ainda está nesse caminho, trilhando esse caminho. Ver pessoas que estavam fazendo as mesmas coisas que a gente estava fazendo. Você estava no site um tempo desse, teve aula com o William, um professor incrível, e eu, principalmente, às vezes a gente dá uma esfriada, a gente fala, será que é isso? Por não saber o que está vindo. E ver pessoas como você, bem-sucedidas assim fora, é uma chama que acende assim, a gente fala, não, vai dar certo, vai dar certo. Então, essa live foi incrível. Te agradeço, professor Mário Tito, de novo, é muito bom fazer parte desse programa. Emi Madorra, é muito gratificante fazer esse programa com vocês, Maria Clara também. E você que está aqui assistindo a gente até agora, não se esqueça de checar nossas redes sociais, principalmente o nosso Twitter, que é o @pglobalizando, que todos esses nossos conteúdos vão estar lá. Legal, Sérgio. Maria Clara Madorra, muito obrigado. Eu digo para a Madorra que ela é uma artista nata e ela é uma grande membro da equipe do Globalizando que faz a diferença. Obrigado, Maria Clara. Obrigada, professor, principalmente por essas palavras. Muito obrigada. Obrigadíssima, Carol, por esse papo incrível, tão descontraído, mas ao mesmo tempo tão pertinente, né? Que enche a gente de esperança, que a gente precisa de verdade. Uma obrigada super especial aos meus colegas, ao meu professor, que também acreditou em mim, que eu também estava junto com o Sérgio naquele momento pós-prova, que ele chamou só eu e o Sérgio. Eu falei, acabou, o que eu fiz? Professor, eu não passei cola. Mas muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui sempre com vocês. Obrigada, super especial a todo mundo que acompanha a gente, que está aqui com a gente, que é por isso que a gente mantém, que a gente faz isso, para agregar todo mundo. Então, aos que ainda vão assistir essa live também, obrigada por nos acompanhar. Sigam o @Programa Globalizando lá no Instagram para ficarem ligados com a gente. Valeu. Legal, Madorra. E agradeço a Emi Vilas Boas, que sempre... Aliás, os vídeos de divulgação da live são todos da Emi e são maravilhosos. Eu quase não tenho nada para ajustar, mas eu e a Cauê sempre temos em alguma coisa que a gente faz de questão de mudar, mas assim, é só porque a gente é enjoado mesmo. Mas os vídeos são perfeitos. Obrigado, viu, Emi? Obrigada, professor. Sempre para melhorar, sempre agregando, sempre aprendendo. A gente está aqui para isso também. Eu queria agradecer a Carol, né? É muito importante a gente ouvir histórias como a dela, é muito inspirador a gente ouvir histórias assim, né? E a gente entender até onde a gente vai, a gente acreditar no que a gente pode, nos nossos sonhos. Eu queria agradecer a todo mundo que fez parte dessa live, a Maria Clara Madorra, o professor Mário Tito, o Sérgio e a Maria Clara Montenegro. É sempre um prazer estar aqui. E é isso mesmo, vou ficar aqui no Globalizando assim, ad infinito, né? Lembrar vocês que se vocês perderam essa live ou querem assistir de novo, não se preocupem, que a partir de segunda-feira ela está disponível em todas as plataformas digitais. Obrigada, gente. Faltou ela só dizer que eu vou editar essa live para deixar bem redondinha. Ela que vai fazer isso. Quero dizer também, te agradecer a nossa equipe final, que o tempo todo eu fiquei tomando café nesta xícara aqui, que é a nossa xícara do programa Globalizando, que a Carol vai receber em Portugal. E eu estou dizendo aqui também que... Não brinca não, que eu quero. É verdade, é claro. E a Emi também vai receber. A Jennifer já mandou fazer outras novas, então a gente vai mandar uma remessa para Portugal do programa Globalizando. Carol e Emi Vilas Boas, vocês vão já receber, manda tá? pela minha mãe. Pronto, exatamente. Eu ia te dizer quando é que a dona Aracélia. Araceli, vai para lá que a gente vai mandar um pacotinho especial e a Emi vai ter que se deslocar no meio do caminho lá em Fátima para encontrar, para pegar. No meio do caminho entre Guimarães e Lisboa, lá em Fátima, se encontram lá, né? Legal. Quero agradecer muitíssimo a equipe que trabalhou aqui no programa Globalizando, além da equipe grandona, né? Inclusive tem um comentário, né, Sérgio, ainda no finalzinho, chegando. Da professor Mário Tito é luz. Obrigado, dona Maria de Belém. E eu quero agradecer a quem comandou, dirigiu a transmissão entre uma dobradinha entre Sérgio Salles e Jade Germano, que deu muito certo. Muito obrigado, Jade, muito obrigado, Sérgio. Quero agradecer quem esteve na cronometragem, a Heloísa. A Heloísa esteve na cronometragem, controlando o tempo aqui com a gente. Foi sensacional essa cronometragem, Heloísa Cristina. Também quero agradecer quem esteve no suporte, que foi a Gabriela Grosso. Obrigado, Gabi. Teve também a Camille, que esteve na playlist. Nas mídias esteve Stephanie Rodrigues. E não se esqueça, o tema do nosso próximo programa na rádio será
sobre habitação, um direito humano. Próximo sábado, nós vamos receber o secretário municipal de habitação do município de Belém e nós vamos conversar sobre a questão da habitação como um direito humano. E você já sabe, o Globalizando vai ficar em todas as plataformas. Muito obrigado a todos, gente. Até a próxima. Tchau.